Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um pré-marketing, trazendo várias informações de relevância para vocês de direcionamento. Qual é a direção do mercado após os dados de trabalho do payroll, sobre o que o FONC disse, dólar para cima ou dólar para baixo, euro USD sobe, euro USD cai, ouro, qual que é o panorama para isso tudo. Então esse vídeo vai ser referente a isso. Vou passar para vocês os pontos que eu estou de olho, o que eu acredito, qual é a direção do mercado para os próximos dias. Com base nisso, se você gosta da nossa análise, você vai poder ter aí uma opinião, né? Uma ajuda de direcionamento para você poder se basear e fazer suas operações. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um recado para vocês que estamos com uma baita promoção do nosso treinamento, que está saindo apenas por R$ 749,90. ou 12 de 74,84. 12 vezes 74,84 centavos. Aqui todos esses benefícios estão inclusos, tá? Aqui são os depoimentos, caso de sucesso dos nossos alunos e todos os módulos que você vai, todo o conteúdo que você vai ter acesso e vai aprender conosco, certo? São aulas práticas, dinâmicas, não são aulas longas, cansativas, não. São aulas totalmente direta ao ponto, te ensinando um sistema de trading, explicando a causalidade, como o mercado funciona, e ali você vai ter os melhores pontos de entrada aplicando exatamente o nosso sistema de trade. O segundo recado é para o pessoal aí da mesa proprietária, tá? Aprovação de mesa proprietária aqui com a Global Aprove. Aqui estão algumas das principais mesas que a empresa trabalha. Só você clicar aqui e escolher a mesa que você quer trabalhar e nós fazemos a aprovação via HFT, pessoal. E é muito importante que, se você tiver interesse, entre em contato pelo WhatsApp, que eu vou te colocar no grupo, tá? Onde eu compartilho descontos tanto para a aprovação quanto da mesa. E são descontos de até 50% no valor do teste, tá? E até mesmo da aprovação. Então não fique de fora, você que está penando aí para poder chegar numa conta real e obter seus primeiros saques, seus primeiros lucros, você tem essa oportunidade agora com a Global Aprove, beleza? Galera, então vamos lá, sem mais delongas. Estamos aqui com o gráfico do DXY, um gráfico do diário. Você vai me perguntar que canal é esse? Primeira coisa, eu tenho aqui esse canal que são desvios padrões de movimentação. Não é um canal baseado em suportes e resistências, não. São desvios padrões de movimentação, no qual a gente tem uma frequência que o mercado trabalha. É somente para ter referência de alongar uma operação, um momento de estar se desfazendo de uma posição ou montar uma posição para confluenciar com as nossas zonas de oferta e de demanda. As zonas em cinza são zonas, obviamente, do semanal. E como muitos já sabem, essas zonas semanais são zonas que ocasionam reações no preço. E essas zonas são muito importantes estarmos marcando elas no gráfico para que não sejamos surpreendidos ali no gráfico intraday quando o preço estiver numa região dessa, né? Então sempre que chegar, nós sabemos para onde, né, de onde o preço está vindo e para onde ele está indo. Você vê que ele sai de uma região de semanal e busca outra. Então, a gente tem uma frequência e consegue entender, de acordo com as configurações que teremos no intraday, o que esse preço está querendo fazer. E é o que eu vou passar aqui para vocês. Diante do DXY, a gente tem que deixar muito claro o seguinte. Eu vou explicar as configurações gráficas, tá, de direcionamento. E explicar também que ele chegou nesse ponto do semanal, eu tenho como objetivo dele aqui em cima, só que não é no nosso time, a gente está falando de um gráfico semanal, né? Então cada velhinha dessa é uma semana, obviamente. Nós tivemos o payroll abaixo da expectativa e o ganho médio por hora também veio decrescente, ou seja, mostrando uma desaceleração no mercado de trabalho. E é o que o Fed justamente está buscando. O Fed deixou bem claro que vai reagir aos dados de emprego. É isso que está fazendo preço no mercado hoje. Então, CPI, PMI, todos esses dados que tendem a sair por essa semana ou até mesmo semana que vem, esses dados podem
está fazendo preço no mercado. Se continuar trazendo essa desaceleração, a gente pode ter uma correção mais profunda do dólar, certo? Uma vez que o nosso fractal do diário, do semanal é esse aqui, nós podemos corrigir todo esse fractal do semanal, e aqui, ó, o nosso fractal do diário, nós entramos dentro de uma zona de demanda, por isso a devida reação, e aqui nós temos um fractal de diário altista e um subfractal de diário baixista. Então, o preço tende a trabalhar dentro dessa zona aqui. É uma zona que está precificada e eu acredito que o dólar vai trabalhar dentro dessas zonas no qual eu estou mostrando para vocês. Vamos precisar para que o dólar saia tanto para cima ou para baixo, né? Se continuar vindo os dados mostrando desaceleração do mercado, o Fed, obviamente, vai pensar em 1 ou até 2 cortes de juros esse ano, segundo a palavra do próprio presidente do Fed. Só que essas opiniões elas vivem mudando de uma reunião para outra de acordo com o que os dados vão saindo, tá? Eu tenho uma opinião muito particular contra o dólar. Eu acredito que, bom, agora os dados de emprego arrefecendo, a ideia já muda um pouco. Mas antes os dados estavam vindo sempre de alta e ele falando em corte de juros, o que eu deixei sempre claro a minha posição. Se os dados de emprego continuarem vindo abaixo da expectativa, realmente vamos ter um corte aí ainda esse ano, ou até mesmo 2, né? Vamos ver, vai depender da frequência dos dados. Agora, graficamente falando, o que nós temos aqui são essas zonas aqui, eu vou colocar agora em H4, tá? Para vocês terem uma compreensão melhor. Aqui foi o último ponto de manipulação, nós tivemos um eco rise aqui, que é um topo duplo, ele chegou na frequência máxima aqui, ó, daquele canal do desvio padrão do diário, né? E dentro de uma zona de oferta do semanal. Óbvio, sentiu pressão, fez a manipulação, pegamos toda essa movimentação, compramos índice, eu postei lá no grupo, tá? Compramos GBP, USD, fizemos excelentes operações com base nessa queda aqui. Vendemos o USD-CHF, foi um mês muito bom. E agora ele quebra essa região, o último ponto de manipulação, e aqui ele faz um subfractal, ó, em H4, ó, como vocês podem ver. Não é um fractal do que eu gosto para poder fazer compras, até porque eu estou contra os últimos dados de relevância do cenário macroeconômico, eu gostaria de uma venda. O motivo para que essa alta aqui ocorresse é óbvio, ele está dentro de uma zona de demanda, chegou dentro da frequência aqui desse desvio padrão aqui de H4, que é todo esse canal linear aqui, ó. E obviamente algoritmos, vocês têm que entender que o mercado hoje, os operadores, os bancos, eles usam algoritmos. Esses desvios padrões que estão aqui são com base em cálculos onde esses algoritmos possam atuar. Ah, chegou no desvio padrão, você vai fazer alguma coisa? Óbvio que não, lógico que não. A gente tem toda uma base de estudos, né? Isso aqui é somente para ter uma referência de zeragem ou montar uma posição e ver se convém com as nossas zonas de oferta e demanda. Somente para confluenciar, tá? E aqui houve claramente uma absorção, tá? Só que aqui nós temos esse fractal que eu mostrei para vocês, que é um subfractal que não capturou liquidez, diferente desse fractal aqui, que capturou liquidez. Tá vendo? Esse fractal aqui capturou, ó, tinha essa movimentação de alta, e aí, pum, temos o famoso M aqui, e não temos o Wzão aqui no fundo. Então, somente um subfractal mostrando essa correção. E o que dá para entender aqui? Que ele quer corrigir essa pernada, até porque quando você coloca no gráfico linear, o que nós temos aqui? O preço começou a cair e em nenhum momento ele se alinhou. E aqui ele voltou a alinhar novamente. Então, quando ele alinha, ele fala, olha, eu quero corrigir esse fractal aqui. E aqui em cima, nesse ponto, caso esse preço venha para essa região, nós temos pontos excelentes aqui, na minha opinião, porque nós temos aqui um ponto de controle da maior distribuição, que é esse ponto que já está marcado aqui, confluenciando com a nossa zona de oferta
do diário e do H4. Toda essa zona maior é uma zona do diário e aqui são 2 pontos de uma zona em H4. O ponto de controle é para dar mais precisão e aqui em cima nós temos um price level do diário. Todos sabem que nos acompanham, os price levels são níveis de preços que nos dão precisão, uma precisão absurda dentro do gráfico ali para poder estar pegando as famosas pontas de pavio, né? Onde a gente arrisca pouco e para poder ganhar muito, né? Então agora trazendo aqui para H1, nós temos a seguinte situação aqui. O preço tinha atingido essa região e o meu ponto de referência era esse fractal baixista aqui. Tanto é que ontem pegamos uma venda aqui nessa região aqui, certo? Fizemos uma operação com base nessa venda. Só que o preço chegou aqui, ó, ele fez esse fractal e rompeu. Obviamente aqui ele gerou um break. Por quê? Além de ser um ponto de pressão de controle da venda, né? Olha só, ele passa deixando imbalance aqui, justamente nesse gráfico de H1. Então é um ponto de referência, aqui deixa eu até ajustar isso aqui, porque estava marcado de ontem à noite, né? No qual eu posso estar usando esse próprio order block aqui como um ponto de liquidez e se eu tiver alguma configuração para voltar à movimentação aqui de alta. Só que temos que ter em mente o seguinte: você está contra o cenário macroeconômico. Isso aqui nos obriga, se for trabalhar na parte da compra, trabalhar reduzido. E quando a gente for trabalhar na parte da venda, tiver configurações, trabalhar com a mão um pouco mais, a mão normal, digamos assim. Eu, durante essa alta aqui, esse ponto aqui é um ponto que eu vou ficar de olho para hoje, tá? Esse ponto aqui de baixo para mim já não é tão interessante, ficaria de olho nesse break aqui, porque era o ponto de pressão aqui do H1, e se eu colocar aqui o meu último fractal mais recente de H1, exatamente aqui, e quebra para cima, isso aqui é uma renovação de estrutura, só que temos que ter em mente que essa renovação de estrutura poderia ter capturado essa liquidez e não capturou. Então fica ruim de fazer trade aqui, ainda mais contra o cenário macroeconômico. São pontos de interesse no qual o preço pode reagir, só que aí é aquilo, você escolhe onde coloca o seu dinheiro, se vale a pena esperar o preço chegar na região ou atuar em qualquer região que dê o primeiro sinal no sistema de trade. Aqui no ouro, pessoal, nós temos, deixa eu colocar no diário para que vocês consigam entender, essas regiões aqui, ó, região, vou começar do semanal, região, tudo para poder, de reação, né, a gente deixa marcado. E agora, para entender melhor o que está acontecendo aqui, nós temos o fractal do semanal de alta e do diário de alta também. O que eu consigo enxergar aqui é uma fraqueza por parte da compra nesse ponto da venda, quer dizer, porque aqui era para ter gerado um fractal vendedor aqui e não conseguiu quebrar com o corpo. Isso mostra que se realmente entrar demanda aqui, nós podemos ter um novo fractal comprador, tá? E qual é a base que eu estou falando isso aqui para vocês, tá? Quando eu coloco aqui em H4, eu tenho esse fractal gerado aqui, ó, que foi essa captura e seguida dessa quebra aqui, né? Que vocês estão vendo, ó. Capturou e quebrou. E aqui eu estou num range, né? Porque eu tenho um fractal vendedor aqui também. Então você tem um fractal comprador no fundo e um vendedor aqui no topo. Então são duas regiões de atuação. Essa região aqui, para vocês terem ideia, nós estamos comprados exatamente aqui embaixo no ouro, ó. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui para vocês poderem ver. Essa aqui, pessoal, é a nossa compra, uma compra que eu fiz bem levinho, tá? Entrei com 4 lotes de 0,15, fiz minhas parciais e agora vou até subir depois esse trailing stop aqui, mas a compra foi exatamente nesse ponto aqui, que é esse PL aqui que vocês estão vendo. Isso é só para vocês verem a precisão que nós temos
com os price levels, tá? Isso aqui dá uma precisão absurda para a gente poder estar trabalhando. E eu tenho como primeiro alvo agora aqui, que eu tive que fazer essas parciais por conta desse ponto aqui. Deixa eu até mostrar para vocês. Por que você fez essa parcial? Pô, vocês sabem que o ouro é bem pesado. E aqui, o que nós tivemos? Uma captura de liquidez com uma quebra de estrutura. Só que aqui é em H1 e eu estou vindo de uma região de H4 e quero ir para outra região de H4. Vai chegar? Não sei. E o que eu tive que fazer aqui? Quando chegou nesse ponto que houve uma manipulação na sessão mais à noite, né? Foi isso aqui, acho que foi madrugada, né? O que aconteceu aqui nesse ponto? Houve uma manipulação, então eu não posso contar com a sorte e deixar um trade desse aqui voltar. Realizei minhas parciais e agora minha próxima parcial será exatamente aqui nesse ponto, caso esse preço continue a subir, e esse aqui é o meu alvo final, ó, essa região aqui em cima, tá? Por quê? Porque eu estou entre dois extremos de um fractal. E nós falamos muito disso no treinamento, como nós devemos trabalhar quando temos exatamente esse tipo de configuração. Outro detalhe importante, qual é o motivo para essa demanda excessiva no ouro? Devido aos conflitos que nós tivemos lá, os países emergentes começaram a aumentar suas reservas em ouro. E para vocês terem ideia, um país consolidado, normalmente, tá? Tirando Suíça, Austrália, que tem o lastro, Nova Zelândia, que tem um lastro muito maior, que é 30%, 25% da sua reserva em ouro, os países desenvolvidos têm em média 12%, 15%. E os países emergentes, eles têm a média de 5%, 6% aí da sua reserva. Então, eles estão aumentando a sua reserva. Países como China, Polônia, Turquia, Singapura. Então, esses países, esses bancos centrais desses países têm comprado bastante ouro e isso tem trazido essa demanda para o ouro, trazendo essa descorrelação gigante que está entre dólar e ouro, né? E a gente com a ideia de que o dólar, se os dados vierem, né, mais fortes e o dólar continuar caindo, isso aqui pode ser somente uma correção, ele voltar a cair. Isso vai depender dos dados de emprego, tá, pessoal? Se os dados de emprego começarem a sair forte, de novo, por exemplo, o CPI começar a vir forte, acho que tem CPI essa semana, se não for essa semana, é semana que vem, ele vai voltar a subir, tá? Isso, o mercado vai andar de acordo com os dados trabalhistas. E se caso acontece o que o Fed está planejando, que seja esperar um desaquecimento do trabalho, do mercado de trabalho, o dólar começar a cair, isso vai pressionar ainda mais o ouro para cima, dito uma vez que esses bancos centrais estão comprando ouro e eles têm espaço para comprar mais, então o ouro vai ter espaço para subir mais caso esse cenário aconteça. Se nós tivermos o cenário contrário, do dólar começar a pressionar para cima, nós podemos ter o ouro sendo pressionado para baixo. Isso não quer dizer que ele vá cair, porque nós tivemos um rally de alta no dólar e esses bancos centrais também comprando ouro, se lixando para isso. Beleza? Aqui nós temos o euro, dólar, euro USD. Essas regiões aqui são regiões do semanal. Todas essas regiões são mega importantes para a gente poder estar observando aqui o preço. E ele está vindo de uma região semanal e está parando perto de uma região do diário. Vamos ver o que nós temos aqui em H4. Em H4 a gente está vindo aqui do topo do segundo desvio padrão aqui, dessa frequência de H4, onde o preço sentiu oferta, e podemos estar caminhando aqui para esse fundinho. Esse fundo aqui, por que o preço parou aqui? Está supply zone, mas está errado. É demand zone. Aqui, H1. Beleza. O que acontece aqui? Ó? É um fractal de H1, pô. Por isso que o preço parou aqui nessa zona, tá vendo? Olha lá, ó. Fractal de H1, toda essa liquidez aqui. Agora, a pergunta que fica nós temos um fractal vendedor e um fractal comprador. Para vocês terem ideia, por que essas zonas estão aqui? Porque eu tenho, na verdade, ordens pendentes nessa região aqui para venda, tá? Para buscar essa movimentação aqui, ó. Só que essa ordem pendente, por exemplo, durante a madrugada, esse preço estava aqui, ó, na abertura do pregão, o preço estava aqui. Então eu tinha a ideia que ele viria aqui na seção asiática para depois chegar nesse ponto. Aqui eu já estava realizando minhas parciais, porque eu não sei se ele vai subir daqui.
Então, muito provavelmente, essa zona que vocês estão vendo aqui, ó, peraí, deixa eu arrumar aqui, para venda, se torna uma zona mais arriscada ainda para poder estar fazendo trade. Então, porque ele já chegou ali, cumpriu o seu objetivo aqui, ele pode voltar, uma vez nós sabendo que o dólar, o último dado, está trazendo oferta e não demanda, e pela questão gráfica que nós temos mais espaço para uma correção mais profunda, dito que estamos vindo de uma região aqui, ó, do semanal, e chegou em outra região do semanal, nós podemos ter a retomada da venda, né? A gente tem que ficar ligado nessa correlação entre euro-dólar, né? Que ela é fundamental. E aqui embaixo nós temos pontos de maior relevância, que são os pontos que eu gostaria de ver o euro-dólar para possíveis configurações de compra. Pessoal, esse aqui era o pré-market, deixei o recado para vocês no início do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse pré-market, comenta aqui o que vocês querem que eu analise, que aí na próxima análise eu vou estar passando aí com vocês sobre um determinado ativo, criptomoeda, índices, entre outros, ou também uma sugestão para a gente poder estar melhorando nossa comunicação junto a vocês, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu!